Então, gente, continuando a falar das proteínas, as proteínas são grandes moléculas formadas por monopeptídeos chamados aminoácidos. Os aminoácidos são moléculas orgânicas simples, se compararmos com as proteínas, se compararmos com o material genético, formadas por um carbono central ligado a um radical, de um lado uma amina, do outro lado uma carboxila. Isso você estuda lá na química com mais detalhes. Para nós interessa que você saiba que as proteínas são formadas por aminoácidos. Para nós, existem apenas 20 aminoácidos na composição das nossas proteínas. Eles variam apenas na quantidade e na sequência deles. Tá? Vamos lá. Dá para separar os aminoácidos em dois grupos. Os aminoácidos essenciais, que são aqueles provenientes da alimentação e só da alimentação. Tá? O nosso corpo não produz. Tá? Ou alguns aminoácidos tipo fenilalanina, valina, triptofano. Repara na tabela que existe ao lado do nome do aminoácido uma abreviação, né? Fenilalanina, PHE, e do lado, na outra coluna, a letra F. A gente nunca sabe o que eles podem colocar numa questão, né? Mas normalmente a experiência mostra que quando essas siglas são utilizadas, elas vêm junto com uma tabela, tá? Então, não acredito que seja necessário você memorizar a informação. Se você tem uma memória fotográfica e já conseguiu fazer isso, sensacional. Mas não há necessidade de ficar gastando tempo nisso, tá? Mas saber que os aminoácidos essenciais são provenientes da alimentação, isso aí é extremamente importante. O outro grupo de aminoácidos são os naturais, aqueles que o nosso corpo sintetiza, né? Alanina, glicina e todos esses que vocês estão vendo relacionados, assim como os outros, a abreviação, né, e a letrinha correspondente a eles. Repito, não fica aí gastando seu tempo decorando o nome do aminoácido, a sigla, letra, tal. Isso, quando aparece na questão, tem uma tabelinha que acompanha a questão. Se não acontecer, já viu, né? Bem, a formação das proteínas é a síntese dela, né? As proteínas, quando são quebradas, hidrólise. Sintetizar a proteína significa ligar os aminoácidos, né? Então você vê o aminoácido e ocorre uma desidratação, tirando o hidrogênio de um lado, a hidroxila do outro, e aí um aminoácido se liga ao outro, formando a cadeia proteica. Tá? Como você vê nos desenhos do lado esquerdo, a saída da água e embaixo o aminoácido grudadinho no outro. E quando ocorre no nosso processo de digestão a quebra da proteína para separar os aminoácidos, para eles entrarem na célula, nossas células montarem as nossas proteínas, você vê que acontece a entrada da água. Então, dois aminoácidos, um do lado do outro, a água entra, sai o hidrogênio para um lado, a hidroxila para o outro e ocorre a separação deles, isso no processo da digestão, né? A hidrólise, a quebra da grande molécula da proteína separando os aminoácidos. É extremamente importante a estrutura das proteínas no seu formato, na sua forma tridimensional. Tá? Uma proteína primária é uma sequência de aminoácidos. Vai acompanhando a imagem da esquerda para a direita. Proteína primária, olha lá, um monte de bolinhas uma do lado da outra, cada bolinha representando um aminoácido, e aí formando como se fosse um colar de pérolas. A proteína secundária
esse colar vai formando uma espiral. Né? Esse formato vai acontecendo por causa da polaridade que existe das moléculas que vão se ligando umas às outras para formar essa grande cadeia. A proteína terciária é embolar tudo isso, dando à proteína uma característica tridimensional. Tridimensional quer dizer, existe um formato e esse formato ele se encaixa. Tá? Essa ideia de encaixar por causa do formato tridimensional é muito importante para nós entendermos uma série de funcionamentos posteriormente, principalmente quando se trata de enzimas. Então imagina um colar de pérolas, aí você enrola ele em torno de um eixo de forma tridimensional, depois que ele ficar enroladinho assim, tipo um fio de telefone, você embola todo ele na mão, dando um formato tridimensional compacto. Aí nós estamos na proteína terciária. A proteína quaternária é quando você junta duas ou mais proteínas de tipos diferentes, formando uma constituição proteica mais complexa. Tá? Proteínas como hemoglobina tem 2, 3 tipos de proteínas para poder formar essa estrutura. Então, uma sequência linear de aminoácidos, proteína primária. Essa formação em espiral, proteína secundária. Um compacto tridimensional de uma proteína só, proteína terciárias. Duas ou mais proteínas com proteínas diferentes, proteína quaternária. Bom, isso aqui é alvo de bastante questões e não é complicado, é só entender o seguinte: o organismo vivo, as proteínas têm uma certa estabilidade. Alguns fatores externos podem gerar a desnaturação da proteína. Então, o que é essa desnaturação? É a proteína de um estado quaternário, terciário, por algum motivo voltar ao estágio anterior. Então, uma proteína quaternária voltar ao estado terciário, uma proteína terciária voltar à condição secundária. Isso significa que a proteína está sendo desmontada e, por consequência, ela está perdendo a sua função. Tá? Então, tecnicamente, desnaturar uma proteína é tirá-la do seu estado original e voltar ao estágio anterior. Ok? Para nós na biologia, existem praticamente dois fatores importantes que desnaturam a proteína: a variação de temperatura, principalmente o aumento dela, e a alteração de pH. Tá? Na alteração de pH é bastante interessante acompanhar o processo da nossa digestão, onde o pH da boca neutro, do estômago ácido, do intestino alcalino, vai desnaturando proteínas e ativando outras. Tá? Então, o pH tanto pode desnaturar quanto ativar uma enzima. Lembra que enzima é uma proteína. E a variação de temperatura, aí a gente associa, por exemplo, ao lance da febre. Na imagem você vê um exemplo prático da desnaturação de uma proteína. Do lado esquerdo, o ovo cru, aquele formato clara, gel transparente, a gema contida lá na cápsula, a casquinha do lado, e aí do lado direito o ovo cozido. As proteínas, quando elas desnaturam, elas ficam brancas e mudam a condição. No caso da clara, ela vai ficar mais densa. Aquela clara na esquerda do ovo cru, ela é gel transparente, e do lado direito, no ovo cozido, aquela clara é mais dura e branca.
Aí, uma brincadeirinha que eu costumo fazer em aula: quando você deixa o ovo cozido esfriar, ele volta ao estado original? Claro que não, né? Então, assim, quando uma proteína é desnaturada, ela não volta ao seu estado anterior. Tá? Isso é bastante importante. E essa proteína do ovo cru, do ovo cozido, a albumina, por exemplo, ela não perde as suas propriedades nutricionais para nós, porque nós não vamos usar essa proteína na sua forma original, né? O que nos interessa são os aminoácidos, e os aminoácidos não são alterados quando essa proteína foi desnaturada, ok? Olha aí, ó. Você está vendo uma proteína na sua forma terciária, né? Do lado direito, ela voltando a um estado anterior, ok? Valeu, até a próxima.